Após legislação específica, o dano animal evoluiu para o direito animal. O que o distingue do direito ambiental? O que muda na atuação do Ministério Público? Esses são os principais temas de hoje do Conexão AMMP, um programa da Associação Mineira do Ministério Público destinado a divulgar e a valorizar a atuação de seus associados. Nossa entrevistada de hoje é a promotora de Justiça de Minas Gerais, na comarca de Ibirité, na Grande Belo Horizonte, Monique Mosca Gonçalves. Ela é mestre em Ciências Jurídicas e Ambientais pela Universidade de Lisboa, pós-graduada em Direito Penal pela Universidade Anhanguera e autora do livro Direito Animal. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMMP no YouTube para se informar sobre os temas de nossos programas e enviar suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutora Monique, obrigado por nos atender. Olá, Orion, olá a todos os nossos ouvintes, nossos telespectadores. É uma grande alegria, uma honra participar hoje dessa entrevista para falar de um tema tão atual e tão instigante que é o direito animal. Muito bem. Doutora Monique, sempre que se fala em dano animal, direito de animais, logo vinculamos aí aos maus tratos, né? O que são os maus tratos e como que eles se caracterizam? De uma perspectiva geral, Orion, maus tratos, eles significam a violação dos direitos dos animais, mas é numa perspectiva de causar sofrimento injusto a um animal. A ideia de maus tratos, ela surgiu numa visão mais antropocêntrica, uma ideia de quem pratica um ato de violência contra os animais é também um propenso criminoso e violento contra o ser humano. É o que se chama hoje de teoria do link, é uma ligação muito forte entre quem pratica maus tratos e quem pratica também violência contra seres humanos vulneráveis, como violência doméstica, violência contra crianças. Mas hoje, Orion, a ideia de maus tratos está ligada, está centralizada no direito do próprio animal que é vítima do ato. Então, a gente evoluiu de uma concepção antropocêntrica para uma concepção sensiocêntrica. Significa dizer que quando o ordenamento jurídico protege o animal, no caso dos maus tratos, ele busca proteger o próprio animal, independente de qualquer benefício que a proteção deste animal possa trazer ao ser humano. Reconhece que aquele animal tem interesses jurídicos, ele tem interesse na sua vida, na sua liberdade, na sua integridade física e psíquica. Ou seja, então o dano animal também é um ramo do direito aí, autônomo, né? Como se caracteriza isso? Seria uma derivação do dano ambiental, ecológico? São duas questões distintas, né? Uma questão de ramo jurídico, o direito animal hoje, ele evolui para ser considerado um ramo autônomo do direito. A nível jurisprudencial, esse entendimento ele é extraído bem do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, naquele caso famoso da ADIM da vaquejada, e no caso mais recente, que foi o julgamento referente à lei do Estado do Rio de Janeiro, que proíbe testes de animais e cosméticos. Então, a partir do momento que se reconhece que o animal, por ser um ser senciente, o conceito de senciência é um conceito científico que envolve capacidade de sentir e de sofrer com um certo grau de autoconsciência. É por isso que muitas vezes, apesar da gente ter as plantas que têm um certo grau de capacidade de sentir também, elas não são consideradas sencientes. Então, o conceito de senciência é um conceito científico. É essa natureza que faz dos animais sujeitos de direitos. E é essa condição que faz com que hoje se defenda uma corrente que diz que o direito animal é um ramo autônomo do direito. Ele não está inserido no ordenamento ambiental, já que ele tem objeto próprio, princípios próprios, que não são, nem sempre se coadunam, nem sempre se identificam com os princípios ambientais. E do conceito de direito ambiental, como um novo ramo do sistema jurídico, surgiu a noção de dano animal. O que é o dano animal? O dano animal nada mais que é o nome do livro, ele é a violação injusta, né, dos direitos dos animais. Então, a imposição injusta de intenso sofrimento a um ser senciente não humano. Esse dano animal, veja, ele não corresponde ao conceito de dano ambiental. O meio ambiente, ele é tido nessa ideia de uma proteção holística dos bens naturais, voltados à proteção das gerações futuras, em razão principalmente da relação entre a proteção do meio ambiente e a proteção do próprio ser humano, né? O que a gente vê hoje na questão das alterações climáticas, a influência do equilíbrio ecológico no direito. Quando a gente vê lá no 225 caput da Constituição, a Constituição diz que todos temos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um bem de uso comum do povo e é essencial à sadia qualidade de vida.
Veja, Orião, esse conceito não corresponde à ideia do direito animal, na ideia de proteger o animal com base na ciência. O direito animal está muito mais ligado com a ideia de direitos fundamentais do que propriamente na ideia do meio ambiente ecologicamente equilibrado. A senhora deu essa noção aí dos conceitos do dano animal e quais seriam as formas de reparação? As formas de reparação do dano animal, elas podem ser retiradas, por exemplo, a gente pode fazer um paralelo com a violação da integridade física de um ser humano na medida em que os animais também têm alguns interesses semelhantes. Então, quando a gente diz que o animal é um ser senciente, e o ministro Luiz Roberto Barroso fala muito bem sobre isso, nós estamos dizendo que ele tem um interesse em não sofrer. Significa dizer, a contrário senso, que o dano animal é a violação desse interesse do animal contra o sofrimento. As formas de reparação, elas vão ser distintas conforme a lesão ao interesse do animal, ela recai sobre a integridade física, sobre a integridade psíquica. Vou dar um exemplo clássico, aquele caso Sansão, não sei se você se recorda, foi um caso paradigmático que, inclusive, deu nome à Lei Sansão, que foi impulsionado no Congresso por conta desse evento brutal, em que um pitbull teve as suas patas traseiras decepadas por um determinado agressor. Neste caso, veja bem, o animal teve violado a sua integridade física e foi provocada uma lesão permanente. Como que se faz para reparar? Primeiro, os gastos veterinários, né, arcar com todos os custos da reparação e até as medidas necessárias para a adaptação do animal a essa nova realidade, uma cadeirinha. Mas não só. O dano animal, ele corresponde também à imposição de um valor, a título de um dano extrapatrimonial, que deve ser revertido ao animal como compensação pelo sofrimento experimentado. Mas como o animal não tem direito ao patrimônio, neste caso, caberá ao tutor utilizar esse recurso que ficaria em uma conta própria em proveito do bem-estar desse animal. Quem fala muito disso na doutrina estrangeira também, a gente tem o Gary Francione, dentre outros autores, que já falam desse conceito, significa introjeção do princípio da ciência no âmbito da responsabilidade civil. O estado de sofrimento do animal é sempre atingido aí com a conduta humana, né? Mas não se trata só de uma questão ética. Essa questão tem uma dimensão jurídica da proteção, então, desse animal como sujeito de direitos. Foi uma questão interessante. Esse conceito surgiu da ética, inegavelmente. Então, até uns 20 anos atrás, quando a gente falava em direitos dos animais, essa discussão estava restrita mais ao campo da filosofia. Surgiu depois com Peter Singer, Tom Hagen, dentre outros grandes filosóficos que despertaram a atenção do direito para essa noção de dignidade dos animais, que passou a se discutir, então, no plano jurídico. E o fundamento para se reconhecer, veja que houve uma evolução do entendimento, mas a nível constitucional não houve uma mudança. A Constituição não mudou nos últimos anos para trazer qualquer dispositivo no âmbito do direito animal. O que mudou foi a interpretação que se extrai do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, quando a Constituição proíbe de forma absoluta a prática de crueldade contra os animais. Esse dispositivo, ele sempre foi interpretado num viés antropocêntrico. Então, é aquilo que eu mencionei de início, a ideia de que proteger os animais contra a crueldade era fundamentado numa finalidade humana, com base na relação entre a violência contra os animais e a violência contra o ser humano. Mas essa interpretação ela evoluiu para dizer que esse dispositivo encampa hoje o princípio da dignidade animal. Ao proibir a crueldade contra os animais, a Constituição, na verdade, ela está reconhecendo que os animais são portadores de interesses jurídicos, são portadores de uma dignidade, não uma dignidade semelhante à dignidade humana, que é o fundamento maior da nossa república, mas uma dignidade própria, condizente com a sua condição de um ser senciente não humano. Nós falamos, então, sobre essa evolução então, do dano animal para o direito animal, mas isso deve estar caracterizado numa legislação nova. Existe uma legislação mineira, adaptada, evoluída a esse respeito? Existe uma legislação recente, em dezembro do ano passado, a lei que define maus tratos no estado de Minas Gerais, que é a Lei 23, eu esqueci o número, mas é de 2016, ela foi alterada para incluir um dispositivo que diz que, para a finalidade dessa lei, o animal ele é considerado como um sujeito de direito despersonificado, fazendo jus à tutela jurisdicional no caso de violação aos seus direitos. Então, a nível de Minas Gerais,
Hoje, o animal, ele não é uma coisa, ele não é objeto de direitos, ele é um sujeito de direitos. E isso inspira, isso não é só um conceito dogmático, não é só uma questão doutrinária. Isso inspira várias consequências de ordem prática no âmbito da interpretação do sistema como um todo. Como é que a senhora avalia essa legislação para todas as categorias de animais? Ela tem limitações, tem espaço para evoluir mais ainda? Essa legislação, a nível estadual, ela é a mais evoluída que existe, porque já outras legislações já previam a condição de sujeito de direitos para o animal, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, mas de forma limitada. Em Santa Catarina, por exemplo, apenas para cães e gatos, inicialmente trouxe uma previsão para os cavalos também, que depois foram retirados. Lá no Rio Grande do Sul, já fala em animais domésticos de estimação. Veja que o âmbito subjetivo no estado de Minas Gerais, ele é muito maior, ele não traz uma limitação. Ele diz que os animais, por serem seres sencientes, são considerados como sujeitos de direitos despersonificados. Então, nesse âmbito, a lei mineira foi além, e ela é uma lei muito evoluída, ela só perde a nível de evolução do ponto de vista do direito animal, para a lei estadual da Paraíba, que, embora hoje esteja com boa parte dos seus dispositivos suspensos, em uma lei que foi proposta, ela é muito avançada do ponto de vista do direito animal, porque ela não só reconhece que o animal é um sujeito de direito, como ela vai além para estabelecer os princípios, os objetivos, as diretrizes e, muitas vezes, direitos concretos aos animais. E a partir desse reconhecimento dos direitos dos animais, doutora Monique, o que muda na atuação do Ministério Público? A atuação do Ministério Público muda, primeiro, no seu escopo. O Ministério Público precisa ter um novo olhar para a questão dos animais. Nós sempre atuamos, por exemplo, no âmbito criminal, na repressão do crime de maus-tratos, que até há pouco tempo era considerado como um crime de menor potencial ofensivo, e ainda é para todos os animais que não sejam cães e gatos. Hoje, quando o crime é praticado contra um cão ou gato, a pena ela foi aumentada de uma forma muito considerável e hoje não é mais um crime de menor potencial ofensivo. E o Ministério Público precisa ter esse novo olhar para considerar que o animal, por exemplo, no âmbito criminal, ele é uma vítima do crime. Ele não é o objeto material do delito, ou seja, ele não é aquele objeto sobre o qual recai a conduta do agente, senão ele é o titular do interesse violado no caso. E na medida que o Ministério Público emprega esse novo olhar para os animais nesse crime de maus-tratos, ele terá um novo direcionamento no âmbito de medidas despenalizadoras, por exemplo. Muitas vezes, Orion, o Ministério Público, quando vai propor uma transação penal, que é um benefício despenalizador, ou que seja uma suspensão condicional do processo, ou ainda um acordo de não persecução penal, para quem acha que esse instituto é cabível para, no caso do crime de maus-tratos qualificado, muitas vezes o Ministério Público, nesse caso, ao propor uma medida despenalizadora ao investigado ou denunciado, ele desconecta a medida do interesse violado no caso. Por exemplo, muitas vezes se fixa ali na transação penal uma prestação pecuniária que vai reverter para um fundo. E eu defendo isso no livro, isso não é adequado. Veja que quando a gente pensa primeiro nas medidas cíveis que devem compor o acordo, elas devem ser direcionadas à recomposição da saúde, do bem-estar daquele animal específico. Ainda que uma instituição, uma ONG, tenha arcado com os custos, esses custos devem ser ressarcidos por questão de uma reparação do princípio da reparação integral do dano animal. E mais, eventuais medidas que sejam impostas, ainda que a título de prestação pecuniária, elas devem reverter para interesses semelhantes, para fundos de bem-estar animal e não para fundos ambientais, já que o interesse violado, no caso, tem a ver com a dignidade dos animais. Então, é todo um olhar diferenciado que vai trazer consequências práticas, e isso no âmbito criminal, por exemplo, mas também no âmbito civil, a partir de um novo modelo de ação civil pública, em que o Ministério Público, como substituto processual dos animais, vai buscar reparação de danos praticados contra os animais, que foi o que a gente fez através da coordenadoria, com o apoio com o colega no caso do Sansão. O Sansão não foi a primeira vez uma ação civil pública foi proposta, tendo como paradigma a reparação dos direitos do Sansão e não do meio ambiente ecologicamente equilibrado. E ela comportou, dentre outras medidas, a proibição do agressor de se aproximar do animal como uma medida de caráter preventivo e a proibição do agressor também de ter sob sua guarda outro animal de companhia para evitar novos atos e a imposição de um valor
a título de reparação de dano extrapatrimonial para reverter por próprio sanção, como medidas concretas de bem-estar. Pela dignidade dele, né? Doutora Monique, a senhora citou há pouco aí sobre alguma dificuldade na Paraíba, com suspensão de trechos da legislação de lá. Pela novidade do avanço, a senhora identifica que existam aí resistências no sistema de justiça como um todo a esse reconhecimento do animal enquanto sujeito de direitos? O grande problema, Orion, é que reconhecer direito para o cão e para o gato, que nós já temos um olhar, todos nós que temos um cão ou um gato dentro de casa, nós não vemos esse animal como um livro, um objeto. Mesmo que esse animal tenha sido objeto de uma aquisição, esse animal ele é visto como um membro da nossa família. Então, esse olhar já é diferenciado. O grande problema do direito animal é que o seu fundamento é a ciência. E existem inúmeros seres dotados de alto grau de ciência e consciência, como, por exemplo, os porcos, e que são utilizados para finalidade econômica, e que são atividades ilícitas. Então, o direito animal hoje ele tem uma grande dificuldade de trazer uma mínima harmonização para esses conflitos de interesses. Animais que, segundo essa condição de ser senciente, têm uma noção de dignidade, mas, ao mesmo tempo, por conta de interesses humanos, são utilizados para as mais diversas finalidades. E isso, no campo político, traz uma dificuldade imensa, que foi o que ensejou, inclusive, essa suspensão desses dispositivos legais. Veja que, por exemplo, a nível federal hoje, existe uma dificuldade muito grande de aprovação da lei, que é nominada Animal Não é Coisa, que é uma lei, um projeto de lei que foi proposto pelo deputado federal Ricardo Izar, está tramitando há muitos anos no Congresso Nacional, e apesar de haver já um consenso no mundo jurídico sobre essa realidade, não se consegue aprovar, por conta da conformação do Congresso Nacional, em que há ali uma bancada ruralista que teme que esse reconhecimento traga prejuízos econômicos ao setor, e muitas vezes no nível estadual isso é mais fácil de ser aprovado por conta da composição das assembleias legislativas, inclusive no âmbito municipal. Em Ibirité, existe uma lei municipal que reconhece que os animais são sujeitos de direitos e reconhece, dentre outros direitos, o direito à saúde, o acesso dos animais ao sistema público de saúde. Olha que interessante. Um animal de rua, o município tem dever de prover a saúde do animal. Isso até é um passo muito importante, até para estabelecer no futuro diretrizes mais claras de uma política animal, não é? Perfeito. Eu sempre defendi o adequado seria que a gente tivesse uma lei nacional de política animal. Tal qual a gente teve a nossa lei 938, que vai fazer agora 40 anos, que é a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, que foi um paradigma, uma mudança completa na proteção animal, na proteção ambiental. No âmbito do direito animal, o ideal, do ponto de vista ideal, seria que a gente tivesse uma lei de política nacional de direito animal, prevendo princípios, objetivos, diretrizes, uma estrutura pública para a prevenção e a repressão de atos de violência contra os animais, mas isso é uma realidade distante ainda por conta dessas discrepâncias. Então, talvez seja possível a gente ter uma lei mais restrita no âmbito do cão e do gato, são leis mais setoriais, mas é muito difícil. Essa matéria é uma matéria muito complexa. São duas questões que tornam ela com uma complexidade única. Primeiro, os animais são heterogêneos. Não são todos os animais que são seres sencientes. Então, nós precisamos buscar o suporte científico. A ciência diz que os mamíferos, as aves, o polvo, esses são seres sencientes. Outros ainda a ciência não considera. Então, há uma heterogeneidade muito grande, e a ciência diz mais ainda, que existem diferenças de grau de senciência. Por exemplo, os grandes primatas são o nosso maior referencial de um nível de senciência muito próximo da condição humana. Já outros animais têm um nível de consciência, de autoconsciência menor. E, além disso, existe o conflito de interesse. Então, os seres humanos ainda têm um interesse em utilizar os animais para diversas finalidades, para fazer evolução de medicamentos, testes, a questão da ciência, para fins de alimentação. Então, o direito animal tem essa grande dificuldade, essa complexidade única de tentar harmonizar esses dois fatores. E é por conta dessa complexidade que a senhora está lançando esse livro, Dano Ambiental. Conta um pouco para nós o foco desse livro. O livro Dano Animal, ele foi lançado... Dano Animal, ele foi lançado em abril do ano passado, e ele traz ele traz uma perspectiva de responsabilidade civil
a partir da violação dos direitos dos animais. Porque o Ministério Público sempre encarou a ideia dos maus-tratos como uma ideia de dano ambiental. Então, veja bem, sempre que o Ministério Público ingressava com ações, seja no caso, por exemplo, da vaquejada, seja no caso de outras ações que, na concepção do Ministério Público, traziam violações aos direitos dos animais, essa perspectiva ela era encarada a partir do direito ambiental. E, com isso, o dano ali, ou seja, qual que é o dano? É o elemento central da responsabilidade civil, é a lesão ao interesse jurídico tutelado. Neste caso, o interesse tutelado era considerado meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso desvirtuava a tutela para uma tutela mais centralizada na fauna, um conceito coletivo, um interesse difuso. Quando a gente fala em dano animal, então, a partir dessa perspectiva do livro, nós estamos falando na lesão de um direito individual. Quem viola de forma injusta o interesse do animal contra o sofrimento está praticando um dano. E esse dano não é um dano ambiental, ele é um dano animal na perspectiva que ele é um dano cujo titular é o próprio animal. E se o titular do interesse lesado é o próprio animal que foi vítima da conduta, as medidas de reparação devem ser a ele direcionadas, como uma vinculação entre o interesse lesado e as medidas de reparação. E isso, como eu disse, traz uma grande diferença. A gente tem hoje advogados animalistas que têm incorporado essa ideia a partir das ações terciárias. Então, na Universidade Federal do Paraná, quem tiver interesse em olhar, ela tem uma grande iniciativa, um grande banco de ação. Inclusive, nós vemos reportagem recente, passou até no Fantástico, sobre animais como no polo ativo da ação, animais como titulares em ações judiciais. E essas ações, por vezes, elas chamam mais atenção do que a ação do Ministério Público. Que quando o Ministério Público, como no caso o Ministério Público de Minas Gerais, de maneira absolutamente pioneira, quando nós ingressamos com a ação de reparação dos danos provocados à sanção, o Ministério Público entra como substituto processual. Significa dizer que ele vai a juízo em nome próprio, defendendo o interesse alheio, que é o interesse do sanção. E isso é mais fácil para os juízes compreenderem. Quando a proteção, a tutela jurisdicional, ela vem através da representação, que são as ações terciárias, nesse caso que tem sido propostas, o judiciário acaba adotando um perfil mais conservador e não compreende o animal como titular da ação, no polo ativo da ação. Então, são questões, na verdade, o direito que se está defendendo é o mesmo quando o Ministério Público entra, mas essas ações ainda têm encontrado, e a gente espera agora, acho que ainda no mês de agosto vai ser julgada uma ação no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e tudo diz que vai ser a primeira vez que o tribunal vai coadunar com a ideia do animal como titular aí no âmbito da ação, titular no polo ativo da ação. Ele já foi feita a maioria, se ninguém mudar o voto, então vamos convocar os animalistas todos para ficar na expectativa para a gente ter um novo paradigma jurisprudencial de proteção dos animais. Cuja reparação principalmente deve favorecer ao próprio animal e não somente à coletividade ou ao dono dele, né? Muito bem. Perfeito. Doutora Monique, além do livro da senhora, que outra indicação a senhora faz para quem quiser se aprofundar mais no tema, seja de filmes, de outros livros? Interessante, olha só, existem hoje, primeiro, acredito que quem tem interesse em estudar o direito animal, o ponto de partida é a filosofia, é a ética. Então, os clássicos, o livro Libertação Animal, do Peter Singer, que é muito fácil de compreender e que nos traz uma realidade muito chocante da exploração de animais. Nós temos outro, Tom Regan também, já no campo jurídico, Gary Francione, como eu mencionei. O Stephen Wise, ele traz uma visão diferenciada, ele é um americano que é conhecido lá como Mr. Habeas Corpus, porque ele traz uma visão, em vez de baseada na ciência, com base no direito norte-americano, ele traz uma ideia voltada para a proteção apenas dos grandes primatas, né? Então, uma visão mais primatocêntrica, também é um livro muito fácil de fácil compreensão. No ponto de vista, existem documentários, Orions, muito interessantes hoje para a gente assistir sobre o Eat Like You Care, tem também o Cowspiracy, que é o mais famoso, que mostra a exploração dos animais. Um que eu gosto muito, que foi o vencedor, não sei se você assistiu, mas foi o vencedor do Oscar, o Professor Polvo. Esse documentário eu achei sensacional, porque para nós ainda é muito mais fácil a gente perceber o sofrimento e a inteligência do animal naqueles animais que manifestam graus de inteligência e comportamentais parecidos com os nossos. Então, nos nossos cães, por exemplo, quando eles
O meu cachorro, por exemplo, quando ele quer alguma coisa, ele me convence com o olhar. Ele sabe fazer pirraça, ele sabe me convencer do jeito, nos meios dele, às vezes sem precisar falar nada. Mas a gente consegue compreender essas noções desses animais. Agora, um polvo eu achei sensacional, porque é um animal totalmente fora do nosso convívio e do ponto de vista biológico mesmo, a partir do momento em que a gente assiste um documentário que a gente vê a inteligência do animal, nos traz uma nova responsabilidade nos nossos comportamentos também. Muito bem. Eu conversei aqui, então, com a promotora de justiça, Monique Mosca Gonçalves, da comarca de Ibirité, na Grande Belo Horizonte, e discutimos aí sobre a evolução do dano animal para o direito animal. Doutora Monique, muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo trabalho, dedicação e pelo livro também, um tema bastante importante, com muitas reflexões e lições para este momento, especialmente de pandemia. Muito obrigado, Orion, e deixo o convite aí a todos para conhecer, para ler e criticar também o livro Dano Animal. Muito bem, ficamos por aqui. Se você quiser ver e rever essa entrevista, você pode ir ao canal da AMMP no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Ficamos por aqui, obrigado e até a próxima.